Êxodo capítulo 34, versículos 6 a 7, afirma que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Vamos entender um pouquinho, porque a gente faz muita confusão sobre maldição hereditária. É muito comum ver pessoas preocupadas com maldições, palavras que seus pais ou suas mães, alguém da família, disse a respeito delas. Mas nós precisamos aprender alguns conceitos muito claros no que diz respeito às Escrituras. Você, por exemplo, deve já ter usado o famoso GPS. O GPS, você se sente seguro com a rota traçada, e mesmo que a rota esteja errada, você erre em algum momento, automaticamente ele corrige a rota e te redireciona, fazendo com que você chegue ao local desejado de forma segura, com tempo calculado e por aí vai. É a tecnologia em nosso benefício. Filhos aprendem mais com o que nós fazemos do que com o que nós falamos. Eu diria que você, seu exemplo, como pai, como mãe, é o GPS do seu filho. Seu filho precisa olhar para você e ver a referência para uma vida adulta. Ele precisa olhar para a sua família, para o seu casamento, para como você comporta, como você age e reage, e ver em você uma referência segura para que ele possa desejar, almejar ser igual a você ou até mesmo melhor que você. Para você ter noção da importância disso, a Bíblia em Gênesis 20, versículo 1 a 7, diz que Abraão, o pai da fé, ele por medo, ele pede à esposa que diga ao povo, às pessoas que o cercavam, que ela era sua irmã. Consequência disso, o rei Abimeleque manda trazer a esposa e Deus à noite o alerta, a senhora devolve porque ela tem marido. O costume daquela época era que a mulher muito bonita deveria ter o seu marido assassinado para que aí então ela ficasse livre para se casar novamente. Quando nós adiantamos alguns capítulos à frente, Gênesis 26, versículos 7 a 10, nós vimos Isaac, filho de Abraão, repetindo o mesmo padrão de comportamento do pai, pedindo a Rebeca, sua esposa, que também dissesse que ela era a sua irmã, com o mesmo medo, com o mesmo temor do pai e, consequentemente, praticando os mesmos princípios do pai. Quando eu observo o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, em 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5, narra o adultério de Davi. Davi sabia que Batseba era casada e mesmo assim deita com ela, se torna um adúltero e homicida. Quando eu olho para 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3, a narrativa é bem clara. Salomão, seu filho, tinha cerca de 700 concubinas, 300 mulheres, ou seja, quase 1000 mulheres no seu harém. Como ele aprendeu isso? Onde ele viu isso? Onde ele se deixou levar? Nós precisamos olhar e ver a referência que Salomão tinha. Por isso, querido, eu quero aqui deixar 3 conselhos. E preciso frisar que você precisa ter a consciência de que você é o GPS que guia seu filho todos os dias. Ele muitas vezes vai olhar para o que você faz, mas não vai estar atento para o que você fala. Se eu pudesse hoje te dar alguns conselhos, eu te daria apenas 3. Primeiro, procure uma igreja. Congregue. Não é o fato apenas de estar indo a um templo, mas o fato de que tem pessoas lá capacitadas, pessoas que se dedicam ao estudo, seminaristas, pastores, padres, quem quer que seja, mas pessoas capacitadas que se dobram horas e horas a fio, orando, estudando, para que em 25, 30 minutos, 40, no máximo 1 hora, possa te alimentar, possa te ensinar princípios corretos para direcionar a sua família, de forma que você desfrute da plenitude da felicidade no seio da sua família. Um segundo conselho seria: trate bem a sua esposa para que o seu filho também deseje ter uma família. Muitas vezes ouço filhos dizerem: eu casei para sair da casa do meu pai, porque eu não tinha uma família. Ou outros dizem: eu quero uma família porque eu nunca tive. Filhos deveriam olhar para o pai e dizer: eu quero um marido como o papai, porque ele trata a mamãe de forma diferente. Filhas deveriam olhar para o casamento, para o relacionamento entre a mãe e o pai, desejar um relacionamento igual no futuro. Você é aquele que tem a responsabilidade de guiar, de direcionar os seus filhos com o seu exemplo. Por isso, trate bem a sua esposa.
Mais que morrer por ela, você precisa viver por ela. Cristo não só morreu pela igreja, mas vive pela igreja. E por último, aprenda a dar e receber carinho. Pais, muitas vezes distantes de seus filhos, deixam uma lacuna muito grande. Filhos precisam ser alimentados não só física, mas principalmente emocionalmente. Quando eu olho para Provérbios, capítulo 4, versículo 3, Salomão é muito claro. Parece-me que Davi, certo tempo, ele acordou, e o que Salomão relata sobre seu pai é que quando ele era menino, em companhia de seu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da mãe, o pai o ensinava. O que ele está querendo dizer é que ele tinha a companhia do pai. O pai estava próximo, ensinando, revendo as rotas. Olha, meu filho, eu caminhei por aqui, não caminhe por aqui. Olha, meu filho, eu fiz isso, mas não faça isso. O pai presente, dando carinho, dando atenção. E ao mesmo tempo, ele tinha um olhar único da mãe a seu favor. Por isso, querido, se você quiser desfrutar de uma família saudável, lembre-se, você é o GPS do seu filho. Ele vai aprender muito mais com as suas ações do que com as suas palavras. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria.